Quando a gente pensa no Batman, a primeira imagem que vem à cabeça normalmente é de um herói sombrio, solitário, sempre operando nas sombras de Gotham City. Um personagem marcado pela perda dos pais, pelo trauma, pelo peso da justiça nas costas, mas existe um lado do Batman que muitas vezes as pessoas ignoram ou até subestimam, que é o Robin. E nesse vídeo eu quero falar justamente sobre isso, sobre a importância do Robin pro Batman. Não só como parceiro de combate ao crime, mas como figura essencial para a própria humanidade do Batman. Desde que o Batman foi criado em 1939, ele sempre teve esse aspecto mais sério, mais soturno. Mas só um ano depois, em 1940, o personagem do Robin foi introduzido nos quadrinhos. E a diferença foi imediata. O tom das histórias mudou. O Batman, que até então era mais reservado e operava quase como uma figura de terror para os criminosos, agora tinha alguém com quem conversar, alguém com quem dividir suas aventuras. Mas o Robin não foi criado só para isso. Ele surgiu também para aproximar o público mais jovem do personagem. Afinal, a ideia era que as crianças se identificassem com o Robin e vivessem aquelas histórias ao lado do Batman, como se estivessem ali também. Mas ao longo do tempo ficou claro que o Robin era muito mais do que um artifício narrativo. Ele se tornou parte do próprio coração da mitologia do Batman. E quando a gente olha com mais atenção, a gente percebe que o Robin representa algo que o Batman sozinho não consegue sustentar por muito tempo: a esperança. O Batman sozinho é movido pela dor, pelo medo e pela raiva contida, e ele transforma tudo isso em uma cruzada por justiça. Mas essa cruzada pode facilmente se transformar em obsessão, em vingança. O Robin entra na vida do Bruce Wayne como um lembrete do que ele está tentando proteger. Ele entra como uma âncora que mantém ele conectado à ideia de que ainda existe a luz, mesmo dentro de tanto sofrimento. O primeiro Robin, o Dick Grayson, por exemplo, ele também perdeu os pais de forma trágica, exatamente como o Bruce Wayne, e isso cria uma ligação direta entre os dois. Mas ao contrário do Batman, o Dick Grayson consegue crescer e manter uma leveza, um senso de humor, uma visão de mundo mais otimista. E essa diferença entre eles é essencial, porque o Robin não é só uma versão mais jovem do Batman, ele é um contraponto. Ele é a voz que às vezes desafia o Batman e que questiona as decisões dele. E isso é importante, porque até o herói mais forte precisa de alguém que diga que ele tá indo longe demais. Além disso, o Robin quebra o isolamento do Batman. Um dos maiores perigos que o Bruce Wayne enfrenta não vem dos vilões, mas de dentro dele mesmo: o isolamento. A tendência a se fechar completamente e a acreditar que só ele pode salvar Gotham e que só ele entende o que precisa ser feito. Mas quando o Robin tá no lado dele, ele é forçado a sair desse casulo. Ele é forçado a ensinar, a cuidar e a dividir as responsabilidades. E querendo ou não, isso humaniza o Batman. Isso faz dele um mentor, quase um pai. E isso é um papel que exige muita empatia e paciência e vulnerabilidade. Coisas que o Bruce talvez nunca teria desenvolvido sem o Robin. E essa relação vai além da dinâmica entre Batman e Robin. Ela mostra como a dor pode ser transformada em algo positivo. O Bruce pegou uma criança órfã, perdida, cheia de raiva, e deu para ele uma direção, uma missão, uma família. E fazendo isso, ele também se curou um pouco. Ele viu que, mesmo depois de tanta perda, ainda era possível construir algo novo. E o mais interessante é que cada Robin traz uma nova camada para essa relação. O Dick Grayson se torna o Asa Noturna, um herói independente, com seu próprio estilo, mas que sempre respeita e ama o Bruce como um pai. O Jason Todd, por outro lado, representa o fracasso do Batman. Ele foi morto pelo Coringa e isso marcou profundamente o Bruce Wayne. Ele se culpou, se fechou ainda mais e depois teve que lidar com o retorno do Jason como Capuz Vermelho, um vigilante com métodos bem mais violentos. E esse conflito mostra como o Batman falha quando tenta fazer tudo sozinho, quando não confia ou não se abre emocionalmente. Já o Tim Drake, o terceiro Robin, ele não entrou na vida do Batman porque ele precisava ser salvo. Na verdade, foi ele que viu que o Batman estava se perdendo depois da morte do Jason. Ele percebeu que o Batman precisava de um Robin, não como um ajudante, mas como um equilíbrio. Mostra que até os maiores heróis precisam de apoio e precisam de gente ao redor que lembrem quem eles são. E depois a gente teve o Damian Wayne, que talvez seja o mais complexo de todos. O Damian Wayne é o filho biológico do Bruce, mas ele foi criado por assassinos e ele tem uma mentalidade completamente diferente. E o Batman precisa ensinar a ele não só como ser um herói, mas como ser uma pessoa, como sentir empatia, como controlar a raiva, e nisso o Batman também aprende. Ele aprende a
ser pai, aprende a abrir mão do controle. Ele aprende que não pode simplesmente moldar alguém à sua imagem. Então, quando a gente olha para isso tudo, fica claro que o Robin não é um acessório. Ele não é só o ajudante colorido do Batman. Ele é essencial para que o Batman continue sendo humano. E ele é o que impede o Batman de cruzar certas linhas. Ele é o que mantém acesa a chama de que, mesmo em Gotham, mesmo em meio a tantos monstros, criminosos e tragédias, ainda existe espaço para afeto, para amizade e para evolução. E mais, o Robin representa o legado. Ele mostra que o Batman não tá lutando por nada, que tudo que ele constrói pode continuar depois dele, que a missão não morre com o Bruce Wayne. Por isso, quando alguém diz que o Batman funciona melhor sozinho, eu discordo completamente. O Batman pode até operar sozinho por um tempo, pode se fechar, se afundar no trabalho, na dor, mas não é sustentável. O Robin é a prova de que até o mais sombrio dos heróis precisa de luz ao lado, de alguém que o lembre quem ele é, de por que ele faz o que faz. E no fim das contas, talvez o Robin seja o verdadeiro herói da história, porque ele não só enfrenta o crime ao lado do Batman, mas ele salva o próprio Batman, todos os dias, em silêncio. Mas essa é só a minha opinião. Comentem aqui o que vocês acham sobre tudo isso. E é isso, deixem um like para ajudar o canal. Até a próxima. Fui!